Sendo um tipo específico de comunicação, a leitura é uma forma de encontro entre o homem e a realidade sociocultural. O livro é sempre uma imersão do homem no processo histórico. Essa é uma citação de Ezequiel Teodoro da Silva no livro O Ato de Ler. A leitura de um livro, um romance, um ensaio, ou até mesmo um jornal, ou uma revista, proporciona muito mais a experiência e o prazer da leitura do que simplesmente a busca de informações. É muito difícil medir a experiência de cada pessoa, pois está relacionada com o fato de estar vivo, criando e explorando, interagindo com mundos, quer sejam reais, possíveis ou imaginários. Ler é vivenciar experiências. Não existe apenas um modo de ler bem, mas existe uma razão principal para ler. Nos dias de hoje, a informação é facilmente encontrada, mas onde está a sabedoria? Se tivermos sorte, encontraremos um professor que nos oriente, mas em última análise, vemo-nos sós, seguindo nosso caminho sem mediadores. Ler bem é um dos grandes prazeres da solidão, ao menos segundo a minha experiência, é o mais benéfico dos prazeres. Esta frase está no prefácio do livro Como e Por que Ler, escrito por Harold Bloom, um dos mais conhecidos críticos literários norte-americanos. É assim que começamos essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Entre outras informações, temos dica de leitura, dica de livros e a participação dos telespectadores. Na coluna Apaixonados pela Leitura, apresentamos um projeto de sucesso, de incentivo à leitura que é desenvolvido numa escola no município de Malhada de Pedras, no sertão da Bahia, que envolve a comunidade escolar e os familiares dos alunos e que tem proporcionado excelentes resultados. Temos também um vídeo com orientações de duas especialistas na área de educação infantil, que destacam alguns comportamentos que são fundamentais para plantar uma sementinha do hábito da leitura no gosto das crianças. Assistam uma introdução. O desafio de formar leitores hábeis, interessados, verdadeiramente apaixonados pelo mundo das letras começa muito cedo. Especialistas apontam que quanto mais cedo, melhor. No entanto, as experiências literárias nos primeiros anos de vida da criança dependem dos adultos, aqueles que sabem ler, que a rodeiam, professores, pais e familiares. Na entrevista desta edição, conversamos com Mônica Moreira. Ela é linharense e atua como roteirista de rádio e jornalista num portal de notícias local. Desde 2010, Mônica publica crônicas, relatos e histórias em um blog. Recentemente, ela publicou um apanhado de casos de sua autoria e é sobre eles que ela vem conversar com a gente. Além de outras experiências como leitora e escritora. Assista um pouquinho da sua fala. Leitura é algo que abre portas, abre caminhos, inspira, entendeu? Ler para mim é maravilhoso, né? Eu falo que ler para mim é maravilhoso, escrever é prazeroso. Nessa segunda temporada do nosso programa Sim para a Literatura, queremos permanecer na sua companhia. Ler não é ver o que está escrito, nem tampouco lhe atribuir uma versão oral. Ler é ser questionado pelo mundo e por si mesmo, é saber que certas respostas podem ser encontradas na produção escrita. É poder ter acesso ao escrito, é construir uma resposta que entrelaça informações novas àquelas que já se possuía. Um texto só se completa com a leitura. É demasiado complicado verificar que algum dia, em algum lugar, um pretendente a escritor tenha escrito um livro para si mesmo, sem a ambição de que outras pessoas tenham acesso ao que foi escrito. Ou, numa outra hipótese, quem sabe mais trágica, que o livro escrito seja apenas para alimentar o próprio ego do escritor. A leitura, portanto, precisa ser socializada e compartilhada. A história também. O significado dado ao livro, portanto, está no leitor. Cada leitor, no entanto, reage individualmente ao texto lido. Os significados dados ao texto estão relacionados às suas experiências e à sua individualidade. No caso dos textos literários, as possibilidades são infinitamente maiores. Porém, informações prévias que o leitor carrega consigo, da sua própria experiência de vida, vão interferir na interpretação e na compreensão. No caso de entender a história, é importante que o leitor tenha o máximo de informações confiáveis para que possa resgatar o passado, entender o presente e se preparar para contribuir com o futuro. Permita que o livro faça parte da sua vida. Então, ler é um remédio para todos os males. Veja que quando nós nos apaixonamos pela leitura,
nós não precisamos de passaporte, nós não precisamos ficar em filas de espera no aeroporto, nós não temos de nos locomover, né? Em qualquer espaço, e aquele livro nos permite viajar. Portanto, quem lê passa a ser alguém cada vez mais rico. Gente, eu tô indicando para vocês lerem muito, porque quando eu começo a ler, eu acho que eu tô num outro mundo. Porque ler, pra mim, assim, se vocês lerem um livro sem figuras, só de letra, vocês usam a imaginação. Tem criança que fica lá no videogame jogando e às vezes clica em qualquer botão e dá defeito. Por quê? Porque não lê o que está escrito. Tem que ler, tem que aprender a fazer muita coisa, porque leitura é sabedoria, é tudo. A importância da leitura na minha formação como cidadão foi fundamental. Foi através da leitura que eu me voltei mais para entender várias questões sociais, para me conhecer como pessoa, para entender e conhecer um pouco mais do meu povo, da minha gente, das pessoas que estão ao nosso redor, para entender um pouco da identidade cultural do povo brasileiro. Então participe desse projeto que é fundamental para você também. Quando eu resolvi me dedicar à minha carreira mesmo, levar isso para o lado profissional, eu fui obrigado a me dedicar à leitura, a ler textos, livros, me interessar, porque senão você acaba ficando defasado. Foi maravilhoso. Hoje em dia eu sou uma pessoa que leio sempre, estou sempre ligado na leitura, tento estimular isso na minha filha, em sobrinhas e tudo mais, da leitura como é importante, porque eu não precisava ter corrido atrás tanto se eu tivesse feito isso naturalmente. Começado jovem, começado desde criança, se eu tivesse alguém que estivesse fazendo esse tipo de projeto que está sendo feito com vocês, para estimular a leitura, que aí quando a gente começa a ler, é uma coisa tão apaixonante, que você fala, nossa, por que eu não fiz isso antes? É muito importante a gente ler, quando a gente lê, a gente começa a escrever mais fácil, quando a gente lê bastante, quando você vai escrever qualquer coisa, fica mais fácil a escrita, e outra coisa, quando a gente lê bastante, é muito mais difícil de passar a gente para trás. Continue lendo, sempre. Ler é poder. Há um poder que se adquire quando você adquire conhecimento, quando você lê, que fica para a vida toda e é um legado importantíssimo. Então, lê mais, continua lendo, varia nos estilos, a leitura é muito bom. A Escola Municipal Raios de Sol, no município de Malhada de Pedras, na região sudoeste da Bahia, a mais de 680 quilômetros da capital Salvador, vem desenvolvendo o projeto O Fascinante Mundo da Leitura, criado em 2013, que envolve nos alunos e turmas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental o interesse pelo mundo encantado dos livros. O projeto surgiu da necessidade dos professores da escola em realizar algo que envolvesse toda a comunidade escolar como forma de melhorar o desempenho e a participação dos alunos em sala. Os alunos levam livros para casa e realizam relatórios a partir da leitura. Em cada turma, eles dispõem também de um caderno de produção coletiva. 2 vezes por semana, esse caderno vai para a casa de 2 alunos numa motivadora maleta. Eles leem o livro e registram, através de uma produção escrita, a compreensão da obra. No dia do retorno à escola, os colegas são convidados para um bate-papo numa roda literária sobre a leitura desenvolvida. Ao final de cada etapa, o que está nos livros vira peça de teatro. E os próprios alunos são os protagonistas. Esses momentos se transformam em festa e os pais são convidados a prestigiar o trabalho dos pequenos leitores. O projeto envolve os familiares dos alunos. Professores e pais destacam que tem sido possível perceber os resultados positivos do projeto, seja em sala de aula, seja em casa. Os alunos passaram a interagir mais uns com os outros e também com os professores. A leitura fez com que eles ficassem tão motivados que na sala de aula tiveram um desempenho muito grande, tanto na oralidade quanto na participação e na convivência com os colegas, conta uma das professoras envolvidas. O envolvimento dos pais tem sido fundamental, diz a diretora Maria Aparecida. Várias outras experiências no Brasil afora mostram que projetos de incentivo à leitura, que envolvem diretores, coordenadores, professores e familiares dos alunos, têm sido vitoriosos, no sentido de plantar a semente do prazer da leitura desde os primeiros anos de vida das crianças. Assista ao vídeo a seguir e considere as orientações. Dar oportunidade para os alunos circularem em espaços culturalmente ricos de livros e obras que proporcionem leitura, seja de imagem ou seja da palavra escrita,
é muito importante. Circular em bibliotecas, em lojas de livros, livrarias, enfim. E permitir que as crianças manipulem esse material, façam escolhas, orientar essas escolhas, porque as crianças também têm um foco muito grande na imagem que o livro traz, no colorido, mas o pai, a mãe, a família, de maneira geral, orientar essas escolhas também, não só pela graça que o livro traz, porque às vezes as crianças ficam muito focadas no livro que faz barulhinho ou que tem o pop-up, né, daquela imagem que sai do livro, e às vezes o conteúdo não é tão adequado. Mas fazer orientações de histórias que tenham relação com a vida deles, e o circular nesses espaços é muito importante, sempre com a presença desse adulto participativo, integrado, que se interesse, que traga outras informações. Olha, vimos isso em outro passeio, em outro lugar, que tal esse livro? Ofertar, oferecer. Da mesma forma que na escola, criar na sala de aula um ambiente alfabetizador é profundamente estimulante, criar esse mesmo ambiente em casa é fundamental. Então, por favor, comprem livros, comprem revistas, comprem atlas, mapas mundi, deixem que a criança utilize todas essas ferramentas para desenvolver o seu hábito de leitura. A história das guerras costuma ser contada a partir do ponto de vista masculino. Soldados e generais, algozes e libertadores. Trata-se, porém, de um equívoco e uma injustiça que merecem uma revisão histórica. Se de fato em muitos conflitos as mulheres ficaram na retaguarda, condição essencial, aliás, em outras elas efetivamente foram à luta. Este episódio de bravura feminina que Svetlana reconstrói num livro absolutamente apaixonante, forte e fundamental. Trata-se de uma reescrita audaciosa da história da Segunda Guerra Mundial. A autora, que é vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 2015, dá voz a franco-atiradoras, voluntárias, garotas que pilotavam tanques, enfermeiras de hospitais de campanha, enfim, mulheres soviéticas muito jovens que ouviram o chamado da pátria e foram combater as tropas nazistas de Hitler. Quase 1 milhão de mulheres lutaram nas fileiras do Exército Vermelho da União Soviética durante a Segunda Guerra, mas a sua história nunca foi contada com o devido empenho. Este livro contém as memórias de centenas delas, vozes que ajudam a reconstruir com pungência, concretude e eloquência um processo de amadurecimento diante da mais nefasta das atividades humanas. O que aconteceu? Como elas se transformaram em guerreiras? Sentiam medo? Como era o aprendizado diário da morte? Veteranas de uma guerra sanguinária e brutal, as mulheres ouvidas pela autora revelam pela primeira vez o capítulo mais sombrio de suas vidas. Elas evocam sujeira e frio, fome e violência sexual, angústia e a sombra onipresente da morte. Svetlana deixa que suas vozes ressoem nesse livro angustiante e arrebatador. Os parágrafos acima estão na orelha do livro, que contém histórias incríveis, frias, tristes e estarrecedoras. Faz com que a gente se sinta parte das experiências contadas e, ao mesmo tempo, nos permite refletir sobre a miséria humana e a banalização da vida, que precisamos cada vez mais combater. As histórias contadas nesse livro me sensibilizaram muito e tenho certeza que vão mexer muito com as suas emoções. Permita que o livro faça parte da sua vida. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho uma satisfação muito grande de receber aqui no estúdio Mônica Moreira. Ela é jornalista e desenvolve um trabalho no site aqui de Linhares e já iniciou sua carreira como escritora há algum tempo. Mônica veio aqui para falar um pouco da sua trajetória como pessoa e também da sua trajetória como leitora apaixonada por livros e como escritora. Seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura, Mônica. Eu queria que você contasse para mim e para nossos telespectadores como é que a sua trajetória de vida, e principalmente para a gente dizer depois como é que você se sentiu estimulada a ler e a escrever, por gentileza. Sim. Minha trajetória de vida
eu não tenho nada a ver assim, diretamente com a área da escrita, da literatura, né, em termos assim de educação, porque eu sou técnica em processamento de dados e agora o superior também em informática. Então eu sempre tive esse caminho e a literatura ela sempre foi uma paixão na minha vida que iniciou no ensino fundamental, quando as professoras me estimulavam a ler e até estimularam a escrever também num dado momento, né? Então, já trabalhei na área da comunicação, né? Em rádio, em portal de notícias, então sempre ligada com essa parte da comunicação e mais da parte da escrita mesmo, escrevendo roteiros ou jornalismo, toda essa área. Mônica, é interessante porque eu vou aí, né, em alguns locais, em alguns eventos, normalmente representar o projeto Prazer da Leitura e agora o programa Sim para a Literatura. E toda a minha formação é na área de administração, tanto como a formação acadêmica e como professor eu atuo na área de administração. De certa forma, você também não tem formação na área de linguagem, né? Você tem uma formação na área de tecnologia. Exato. De certa forma, isso quebra também um paradigma, não é? Sem As dúvida. pessoas têm a tendência a entender que quem mexe com livro, com literatura, necessariamente tem que ter formação na área de linguagem. Ou a formação, ou da parte dos pais, assim, às vezes a gente tem aquela ideia assim, eu cresci numa família de escritores, ou eu cresci numa família de artistas, que vai enveredar para este meio. Não, eu acho que você é tomado pela arte, pela leitura, pela escrita. Eu acho que independente da área que você está, se você... Basta ter um pouquinho de sensibilidade, aí você é tomado por essa área. O que a gente percebe aí, em alguns projetos que a gente verifica, eu pesquiso com uma certa frequência, onde é que as pessoas estão desenvolvendo ações para incentivar a leitura. Trabalho muito nessa frente. E, assim, de forma geral, o que eu verifico é que a leitura normalmente tem que ser estimulada desde a infância. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que já é adulta, que não teve esse estímulo na infância, que não possa adquirir o gosto pela leitura. Sim. Como é que aconteceu isso com você? Foi estimulada desde de criança em casa, na escola? Como é que foi? O estímulo, ele assim, não foi propriamente em casa. Como eu disse, foi assim, na escola mesmo. Entendeu? Eu sempre gostei muito de estudar, de ir para a escola e sempre gostei muito das aulas da área de linguagem mesmo, de português e tal. E a professora no ensino fundamental estimulava a ler livros infantis ou livros, né? E eu fui tomando gosto por isso. Até que um dia houve um projeto na minha escola para a gente escrever o próprio livro. Eu achei aquilo muito interessante, que seria uma história da minha mente e eu teria que escrever, desenhar, se fosse o caso, preparar, montar o livro todinho para depois apresentar. E os pais dos alunos, né, minha mãe foi, os outros pais foram, e a gente apresentar para eles ali e eles lerem na hora, para ver o que a gente fez, sabe? Isso daí foi assim, foi o que mais me tocou. E dali por diante, sempre o incentivo na educação, muito ligado à educação, assim. Amigos de escola, professores de escola que eu pedia referência literária. Um irmão meu que já era, ele é mais velho, já era do nível superior, ele fez pedagogia. Qual é o nome dele? Elielson. Elielson. E ele chegou em casa e falou assim, vou te apresentar um autor aqui. E me deu um livro de Paulo Coelho. Eu era muito nova na época. Falou assim, vai lendo que eu vou trazendo mais para você. E foi acontecendo dessa forma a literatura na minha vida. Ótimo. Mônica, qual foi o estimulante principal para você começar a escrever? Você pegou uma referência de um escritor, de um livro que você leu? Como é que isso aconteceu, mãe? Então, a escrita, na verdade, já foi uma questão, assim, de necessidade. Às vezes eu estou parada, me sinto... É como se eu me sentisse sufocada e eu precisasse escrever. Eu preciso escrever alguma coisa, entendeu? E aí surgiu
Em 2010, eu com um monte de ideia na cabeça, muitas ideias, assim, vontade de falar algumas coisas sobre minha percepção do cotidiano, reflexões, ou até coisas engraçadas, crônicas. Aí, e eu vi que, aí, com a tecnologia, eu vi que nós tínhamos ferramentas, né, para poder escrever virtual e mostrar para outras pessoas, né, compartilhar. E foi aí que eu comecei. Criei um blog e comecei ali a colocar coisas desde 2010. E aí eu me sinto sufocada, vem uma história na minha cabeça, vou lá e compartilho lá no meu blog. A rede social, o blog facilita você comunicar com milhares de pessoas de uma forma mais econômica, né? Sim, seria mais ou menos isso. Exato. É aquela coisa assim, é uma ideia que eu gostaria que outras pessoas lessem e opinassem, falassem, eu gostei daquela história ali, eu lembro, isso aqui aconteceu com você, não foi? Não foi naquele dia? Poxa, que ideia que você teve, assim, que percepção que você teve sobre aquele momento, sobre aquele evento. É dessa forma que eu acabo colocando, né, não literalmente no papel, mas coloco para fora o que me sufoca. Paulo Coelho continua sendo um escritor importante para você, ou você já tem outros escritores que você destaca, assim, que começaram a marcar a sua vida? Sua vida de leitora, né? A vida de leitora. Eu gosto muito de Marta Medeiros também. Muito. Acompanho, no caso, livros e também as crônicas, né, que ela escreve diariamente em jornais, né, ou semanalmente. Eu gosto muito desse tipo de leitura. Eu costumo dizer que são leituras rápidas, entendeu? Veríssimo também, assim, que são crônicas, são coisas rápidas. Então, mesmo que já passou, às vezes eu pego um livro lá atrás que eu já li e releio, porque aí me dá prazer esse tipo de leituras mais rápidas, histórias, crônicas, coisas rápidas. Eu vou usar uma expressão minha, né? Você lançou agora recentemente, eu recebi esse material, um apanhado de casos. Isso. Para a gente encerrar esse encontro, Mônica, eu queria que você falasse desse projeto seu, até para a gente ajudar a divulgar aqui para a comunidade. Sim. O apanhado de casos, né, como você disse, ele surgiu a partir do blog, que foi desde 2010, que eu fui postando coisas do meu cotidiano, crônicas, percepções, reflexões, né, momentos. E eu resolvi fazer um apanhado disso, readaptar, porque alguns, né, já estavam em 2010, tem muita coisa que eu vivencio de rede social, de tecnologia, que já estava ultrapassado. Readaptei e lancei na verdade, no meio das redes sociais mesmo, na área da tecnologia, utilizando as ferramentas, né, de comunicação virtual. Esses casos tratam de quais assuntos, de forma geral, assim? Cotidiano, o meu cotidiano, ou de alguém muito próximo a mim. Né? É possível que daqui a algum tempo, o que eu estou vivenciando hoje com você, qualquer percepção que eu tenha, eu possa vir a escrever também. Olha lá o que você vai falar, hein? Eu vivencio... Numa reunião de amigos, uma reunião de amigos surgem vários casos, várias histórias, às vezes um detalhe que poderia passar batido, eu acabo tendo uma inspiração para escrever. Eu sei. Entendeu? Como é que tem sido a resposta das pessoas? Positiva. Muitos eu estou encontrando na rua, olha, eu já comecei a ler, ri demais com a história tal. Legal, eu não sabia disso de você. As pessoas têm me dado feedback, e é o que a gente espera, eu acho, quando a gente escreve, ter esse feedback, né? Que as pessoas, primeiro, que elas leiam o que você escreveu e que elas te dão um retorno. Porque é interessante saber que o que você escreveu, a forma que a pessoa interpretou, eu gosto muito disso. Entendeu? Dessa questão. Naquele texto você quis dizer tal coisa assim. Realmente era isso que eu queria dizer. Uma outra pessoa do mesmo texto pode ter uma outra percepção. Exatamente. Né? É muito viajar com as palavras, né? Mônica, o que significa leitura para você, para a gente finalizar? A leitura é algo maravilhoso.
entendeu? A leitura é algo que abre portas, abre caminhos, inspira, entendeu? Ler para mim é maravilhoso, né? Eu falo que ler para mim é maravilhoso, escrever é prazeroso. É prazeroso. É. Escrever é um prazer. Ler já é algo de contemplação, assim, de viajar mesmo. Mônica, obrigado pela sua presença aqui Eu no que programa Sim agradeço. para a Literatura. Nós estamos encerrando essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que você tenha acesso às edições anteriores, acesse o nosso canal no YouTube, entre em contato com o programa Sim para a Literatura através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Muito obrigado.